Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Se ontem você não saiu do Batistão preocupado ou não ficou na sua casa após saber o resultado ou após ver o jogo preocupado com confiança em 2026, talvez você esteja entendendo errado, talvez você esteja com um excesso de otimismo. Porque o time jogou muito mal, foi uma estreia muito ruim e que não nos deixa muitas perspectivas para o futuro. Mas quem pode acalmar nossa alma, acalentar nossos corações, assim eu espero, é o professor Cláudio Caçapa. Vamos ver o que Caçapa entendeu desse jogo, como ele enxergou a derrota do Confiança por 1-0 sobre o Amazonas, beleza? Então, na sua tela, o professor Cláudio Caçapa. Fala sobre esse encontro, o estrear sofrendo revés, professor. Boa noite a todos. Infelizmente, a gente sabe que estreia é sempre difícil. Enfrentamos uma boa equipe do Amazonas. É um time que já está acostumado com a Série C, é um time que estava na segunda e desceu, então tivemos muitas dificuldades hoje contra esse time. Mas é aquilo que eu falo sempre para os meus atletas. Tem jogo que nós vamos brigar para vencer sempre, mas tem jogo que não podemos perder. Eu acho que hoje talvez seria o dia de não perdermos esse jogo. Bem, duas questões sobre a fala do professor Caçapa. Bem, vamos começar pelo final. Tem jogos que a gente não pode deixar de vencer. Eu acho que a gente tem que lutar para vencer o tempo todo e esse não pode deixar de perder. Esse é um jogo que eu entendo a leitura dele. A leitura de Caçapa. O Confiança não estava desempenhando um bom papel, não estava fazendo um bom jogo. A gente tinha escapado de tomar 1-0, 2-0 no início do primeiro tempo. E aí, quando o dia não está fluindo, é melhor ficar com esse pontinho em casa mesmo, botar esse pontinho debaixo do braço e ver o que o futuro nos reserva. Mas não, acabou que a gente deu um vacilo, um gol que tem se repetido ao longo da temporada com o Luizinho Vieira, com o Ricardo Rezende, agora com o Caçapa. A bola nas costas do lateral, o jogador entra livre, tomamos gol assim na final contra o Sergipe, enfim. Então, realmente nesse ponto ele tá certo e aí é só lamentar. Agora, a primeira parte eu discordo muito dele, mas é muito mesmo. A gente pegou um Amazonas que tá acostumado a jogar Série C, que tava na B. Cara, é isso que a gente fala quando não traz um técnico, um treinador acostumado com a competição. Estar na Série C é o que o Confiança mais está. O Confiança está na Série C desde 2015, com uma pausa aí de 2 anos que estivemos na Série B. Então a gente sabe, se tem um clube que sabe disputar essa competição, esse clube é o Confiança, não o Amazonas. O Amazonas veio da B e nem sempre quem vem da B se dá bem. A gente já foi um exemplo disso. Vínhamos da B e lutamos para não cair. O Amazonas vem em crise, foi vice-campeão amazonense pro Nacional, tá patinando na Copa Verde, tá com salários atrasados, tá com N problemas. A própria postura do Amazonas no início do segundo tempo de fazer cera, de tentar levar esse ponto, não é de um time que tá estruturado, acostumado, enfim. É de um time que só que queria um pontinho, não tá na sua melhor fase, um ponto estancaria a crise, mas o Confiança, como a gente já esperava, né, ressuscitou mais um defunto, acabou dando os 3 pontos para o Amazonas. Então eu não sei se é uma bola fora ou não tem nada, ele não tem culpa disso, porque ele não conhece a competição. Mas você conhece o meu canal, então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é para não perder nada. A gente faz a cobertura aqui do Confiança e da Série C. Começamos falando aqui com a cobertura da Série C, mas após rodada vem aí e vem forte. Considere se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a se manter de pé. Agora sigamos com o professor Cláudio Caçapa. Do canal Poderoso Dragão. É uma pergunta de um torcedor também, entendeu? Confiança sempre precisou de um meia. Chegou o meia e o meia não jogou. O porquê de não colocar o Patrick para começar jogando? Ótima pergunta. Patrick é um meia que pode jogar também de extremo, mas o Patrick tem mais ou menos 2 meses sem jogar. Se vocês analisarem
o tempo dele sem jogar bate aí mais ou menos 2 meses e meio. Então, é um atleta que nós queremos não somente para um jogo, nós queremos ele para a temporada inteira. Então, foi conversado com ele também, para ele não suportaria o jogo todo e por isso estava hoje no banco de reservas. É natural. Cara, não vou comentar muito, porque acho que a resposta dele foi bem elucidativa, autoexplicativa quase. O cara, 2 meses sem jogar, reestreando agora. Eu até talvez tenha sido injusto no meu pós-jogo, falando que seria uma hierarquia e tal, mas se o cara tava parado, ainda tá pegando ritmo, ainda tá pegando entrosamento, é melhor entrar aos poucos, não forçar, como ele mesmo falou. Nós queremos ele pra temporada toda e não apenas para uma partida. Sigamos. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Doutor Gabriel. Descontentamento da torcida, da comissão técnica, mas dá para dizer assim, calma torcedor, ainda faltam outras 18 rodadas, tem muito tempo para recuperar na Série C. Tem muitos jogos ainda, lógico que a gente entende, eu entendo o torcedor. Entende a frustração do torcedor. Ele vem, sai de casa num domingo de Páscoa, quer ver seu time jogando bem, quer ver seu time ganhando, mas nem sempre vai ser assim, né? Então, é como você bem disse, eu acho que ainda foi a primeira rodada, né? O nosso grupo é um grupo novo que se formou há pouco tempo, então temos ainda muitos jogos pela frente, já temos que pensar já quinta-feira no próximo adversário e no domingo já tem o Caxias pela segunda rodada, então com certeza vamos trabalhar bastante para que possamos ser a cada dia mais competitivos. Passar para Fernando Augusto do Dragão Gaiato. Bem, sobre essa resposta, né? Agora a gente vai ter que falar um pouquinho mais aprofundado. Bem, existe ainda 18 partidas, existe muito jogo pela frente, não precisa de desespero. Uma máxima que eu sempre falo aqui no canal é: o problema não é perder. Perder para o Amazonas em casa não é o fim do mundo. Perdemos já outras vezes e a vida seguiu. Enfim, o problema é como se perde. Por exemplo, até recapitulando aquela derrota pro Amazonas, acho que foi de 3-2, 3 gols de Sassá, inclusive, há uns 2-3 anos atrás. O Confiança jogou aquela partida com 1 a menos, tomou 3-2, 3-0, sei lá, tomou uma cacetada de gols, mas o time lutou até o final e mesmo com 1 a menos, ele esteve muito mais próximo de empatar do que do Amazonas fazer um jogo tranquilo e fazer 4 gols. Esse ano foi diferente, o jogo primeiro jogo da temporada, primeiro jogo da Série C, o Amazonas em crise, o Amazonas não vinha embalado, o Confiança tendo que se remontar, tendo que se planejar para o mês de abril duro, e o tempo todo quem mais esteve próximo de vencer e venceu foi o Amazonas. O Confiança não mostrou postura de time que quer alguma coisa na temporada. Pareceu uma postura de um time assim que últimas rodadas, tudo já tá definido, já tá classificado, já tá rebaixado e foi só vendo o tempo passar. Essa é a grande diferença. Acho que perder a derrota numa rodada inicial não é um problema. O problema é como se joga. E é uma coisa que a gente vem sempre batendo na tecla. Como esse Confiança joga. Poucas finalizações, uma marcação que por vezes é frouxa e deixa o time chegar demais. O Amazonas chegou muito. Não fosse Rafael, o placar seria mais elástico. Então não adianta ficar assim, não, temos tempo. Mas se não mudar a postura agora, vai ficar por aperreio no final da temporada. E uma hora esse fumo entra, porque a gente sempre tem batido na trave. As últimas temporadas é sempre deixa para reagir no final. Uma hora a reação não vem e o rebaixamento vem. Então tem que abrir o olho. A primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da 10ª rodada, que vale os mesmos 3 pontos da 19ª rodada. Então tem que abrir o olho desde já. Sigamos. Hoje o Confiança pode dizer que defensivamente bateu cabeça em algumas jogadas. Você, como um defensor durante a sua carreira, queria que você fizesse uma análise da parte defensiva da equipe. Concordo, em algumas jogadas, eu acho que nós demos o espaço desejado pelo Amazonas. Acho que nós já em outros jogos defendemos melhor, mas essa não foi a minha grande preocupação da noite. A minha maior preocupação é que nós deveríamos criar um pouco mais para incomodar um pouco mais esse time do Amazonas,
mas infelizmente hoje não foi a nossa noite mais feliz, foi o que eu falei para eles, teríamos que fazer um pouco mais do que fizemos contra o Fluminense, mas infelizmente não foi hoje, mas espero que nos próximos jogos nós possamos fazer tanto bons jogos na parte defensiva como ofensivo também. O Amazonas... Bem, essa foi a análise dele a respeito do bate-cabeça defensivo que DG perguntou, e que ele fala que não se preocupa tanto. Se preocupa com a falta de construção. Eu acho que ele tem razão nesse ponto, à medida que ele estava com a linha defensiva quase toda completa, ele perde Kelvin e promove a estreia de Julião, que na nossa cabeça, antes do jogo começar, talvez ele viesse realmente para brigar pela titularidade, mas a primeira impressão não foi das melhores. Talvez a gente sentiu muita falta de Kelvin, até mesmo de Marcelo, né? Marcelo perdeu muito espaço com ele. Eu sei que a torcida não gosta de Marcelo, mas eu também não reputo Marcelo um tão mau jogador assim. Então a linha defensiva meio que conseguiu se virar na maior parte dos jogos. Quando alguma coisa passou, Rafael tava lá, só que teve uma bola que não deu para segurar. O problema foi que a gente criou muito pouco. E as criações que nós tivemos ou foi no Bumba Meu Boi, ou foi aproveitando a lesão do goleiro do Amazonas, que realmente estava lesionado. Pareceu Miguel, mas ele soltou umas bolas ali que não era normal de um goleiro profissional soltar. Então a gente precisa muito avançar, evoluir a parte física. Talvez quando os jogadores que recém-chegados tiverem mais ritmo de jogo, mais força física, e a gente possa entrar já com o Brenner de saída, com o PK que joga o tempo todo, o PH entrando de primeira, talvez essa força ofensiva venha com esses jogadores entrando em campo e até mesmo fazendo parceria com o Sassá, que tá querendo, tá tentando, mas não tá conseguindo. Sigamos. Venceu o jogo, Confiança não foi net, né? Teve as suas oportunidades também. Esse gol no finalzinho é um detalhe também de marcação ali. Como é que ficou o sabor desse gol aos 43? Logicamente, um sabor amargo. Ninguém gosta de perder, ainda mais perdendo com um gol no final. E é algo trabalhado também, que nós trabalhamos muito, esse lance. Mas, infelizmente, não fizemos o que deveríamos para não tomarmos o gol. Agora é levantar a cabeça, trabalhar ainda mais para que nos próximos jogos possamos estarmos ainda mais fortes. O Golini, o árbitro da partida, não interferiu. Da última vez eu disse que ia comentar rapidamente, acabei nem comentando tão rapidamente, acabei me estendendo, mas dessa vez é isso. Perdeu, corrigiu os erros que a gente já sabe de muito tempo, não adianta agora ficar marretando. Claro, a nossa postura enquanto comentarista, enquanto torcedor, é marretar isso a semana toda. Mas para eles sei lá, descansou ontem, virou a página, hoje já trabalhar pensando em Itabaiana pela Copa do Nordeste, pensando no Caxias pela Copa, pela Série C. Enfim, tem que virar a página, aprender com os erros e tentar corrigir. A gente tem muita coisa para corrigir e pouco tempo para fazer, então trabalhar é o que nos resta. Sigamos. Diretamente com o resultado do jogo, mas ele picotou demais, principalmente em alguns lances, e a gente percebeu que os jogadores de Confiança entraram na pilha do árbitro. Tipo o PK, que puxaram a camisa, nem cartão amarelo ele deu. Você vê também nessa visão sobre a arbitragem da partida? Hoje não tenho nada para falar da arbitragem. Eu sempre falo com os meus atletas que nós não temos que olhar para o árbitro. Nós temos que entrar em campo, jogar 90 minutos, 95, sem pensar se o árbitro vai errar para nós, ao nosso favor ou contra nós. Nós temos 90, 95 minutos, entrar lá dentro, competir, ganhar os jogos sem depender de ninguém. Acho que hoje não temos nada que falar do árbitro. Hoje não temos nada a falar do árbitro e assim acabou a coletiva de Cláudio Caçapa. Cara, eu concordo com ele, acho que a arbitragem não foi nossos maiores problemas, não. A arbitragem teve alguns lances ali que ele inverteu, um escanteio, uma falta em PK, aquela falta tática que talvez pelo rodízio pudesse gerar um cartão amarelo, mas não seria um escanteio a mais, um cartão amarelo a mais, a menos, que iria mudar o panorama do jogo, não. Acho que realmente, para quem estava na arquibancada, foi uma arbitragem irritante, picotada, algumas inversões, mas também colaborou com essa irritação a forma que o time vinha jogando. De resto, assim, no geral, nada a falar da arbitragem. A arbitragem longe de ser um desastre. Poderia ser um pouco melhor, poderia, mas longe de ser uma arbitragem desastrosa nesta noite de domingo. Então é isso, turma. Essa foi a coletiva com o professor Cláudio Caçapa.
Respostas curtas, estava claramente incomodado, a atuação do time talvez tenha sido a pior sob o comando dele, talvez não, teve aquele desastre lá em Souza também. Mas enfim, é um time que ele tem um diagnóstico, vamos ver se ele conseguirá dar a cura para esse time, principalmente se tratando de problemas ofensivos. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.